Muito bem, está na hora de estudarmos a lição de terça-feira, da lição número 7, a parte de terça-feira, falando sobre os seres que, estão junto ao trono de Deus e que Isaías viu, Ezequiel viu, o profeta João viu. E esses seres nos dão uma lição profunda de obediência a Deus e de adoração. Por isso, são mencionados e precisam ser entendidos. Porque quando no Apocalipse João diz que viu o trono de Deus, um espaço aberto, e viu o trono de Deus, e ele viu que havia ali muitos seres louvando a Deus, 24 anciãos, os 4 animais, os serafins, os querubins. Nós precisamos entender a função deles, para que nós possamos também nos enquadrar como seres que foram criados e que precisam louvar a Deus. Temos todos os motivos para louvar o nosso Deus. Primeiro pela criação, depois pela redenção. Por isso é bom entendermos aquilo que João viu no Apocalipse, que Ezequiel viu em visão e que Isaías também viu em visão. Você já ouviu falar de querubins? Eles são seres angelicais que assim assumem ou aparecem diversas vezes na Bíblia. A palavra querubim vem do hebraico seravim, ou queravim, melhor dizendo. Seravim é para os serafins. Então, queravins é uma palavra hebraica que significa justamente os querubins. São chamados de querubins que o simbolismo ou o significado da palavra queravim significa guardiões. Eles são mencionados no Gênesis, guardiões do Jardim do Gênesis, do Éden. Eles são mencionados na construção do tabernáculo, onde Deus pediu que fossem feitas réplicas, assim, figuras dos querubins, para serem colocados sobre a arca, querubins feitos de ouro, onde a asa de um tocava na asa do outro, mostrando assim que eles estavam unidos na adoração e no louvor a Deus, tá? E geralmente, quando nós vemos na Bíblia, vemos que eles têm 4 rostos, os querubins têm 4 rostos: rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Então, eles representam justamente os seres criados e que devem louvar a Deus. Por isso a expressão do Salmo é: todo ser que respira, louve ao Senhor. A pergunta número 3 diz assim: que semelhança existe entre os textos de Ezequiel 1,14, Isaías 6, de 1 a 6, e também Apocalipse 4, de 1 a 11? Que semelhança existe nesses 3 textos? O primeiro texto, Ezequiel 1, de 1 a 14, fala que Ezequiel olhou e viu um vento tempestuoso que vinha do norte. E no meio desse vento, ele viu como se fosse fogo se revolvendo. E no meio desse fogo, ele viu que saía 4 seres viventes semelhantes ao fogo. E sua aparência era semelhante ao de homem, semelhante a de um leão, semelhante a de um bezerro e semelhante a uma águia voando. Esses 4 seres estavam voando sobre o trono de Deus, e eles voavam para frente, e eles olhavam para frente, e a semelhança deles era como um rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, ou de bezerro, e rosto de águia. Eles tinham, assim, 4 asas, e eles eram como se fossem chamas ardentes, brasas vivas, porque eles estavam ao redor do trono de Deus. Eram brilhantes como lâmpada. Fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Então esses querubins que Ezequiel viu eram assim maravilhosos, e eram seres viventes que corriam e voltavam à semelhança de um clarão, de um relâmpago. Essa é a descrição que o profeta Ezequiel faz dos seres que estavam ao redor do trono de Deus. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e todo o seu séquito, ou seja, todos aqueles que acompanhavam a sala do trono, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 eles cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, porque sou pecador e vi o Senhor dos exércitos. Que será de mim, porque habito no meio de um povo impuro? Então um dos serafins tomou uma brasa com uma tenaz, e veio até mim e me purificou. E disse: os teus pecados estão perdoados e você está justificado. Essa foi a visão de Isaías. Ezequiel viu querubins, Isaías viu serafins.
Apocalipse 4, de 1 a 11, depois dessas coisas, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Eu fui arrebatado em espírito e vi o trono de Deus. E vi alguém assentado sobre o trono. E sua aparência era de jaspe brilhante, semelhante ao fogo. E o arco celeste estava sobre o trono e ao redor. Ele parecia semelhante à esmeralda. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro que eu vi dos 4 animais era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro animal tinha o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, é Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E eles louvavam a Deus. A pergunta é, entre essas 3 passagens, Ezequiel, Isaías e Apocalipse, existe alguma semelhança? Existe. A semelhança são os seres descritos pelos 3 profetas. Os 3 viram querubins e serafins. Querubins tinham 4 asas e 4 rostos. E os serafins tinham 6 asas, tá? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Função dos querubins, serem guardiões e estar ao lado do trono de Deus. Função dos serafins, louvar a Deus dia e noite e estar ao redor do trono de Deus, iluminando ou assim espalhando a sua glória para todos em redor. Esses seres mostram a dedicação que eles têm em louvar a Deus pela gratidão da forma como Deus trata o universo. O profeta Ezequiel viu uma cena impressionante de querubins e ele ficou estático, mas Deus confortou o seu coração. O profeta Isaías teve medo porque era pecador. E um serafim, que tem a função também de purificação, veio, tocou os lábios do profeta Isaías e ele se sentiu então abençoado. A ponto de, quando Deus perguntou, precisamos de um mensageiro para ir por nós, quem irá? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E finalmente, o profeta João, ele viu seres viventes, que são serafins e querubins, ao redor do trono de Deus, louvando e sendo guardiões. Então, essas figuras, elas são importantes para nosso conhecimento, porque elas mostram que o nosso Deus querido, ele tem, assim, toda a dignidade de ser honrado, ser adorado, porque ele nos criou e ele nos salvou. Ele estabeleceu o plano da redenção. Jesus Cristo executou esse plano, e o Espírito Santo nos convence hoje que esse plano é o melhor para a nossa salvação. Por isso que os salvos no céu vão se unir aos querubins, aos anjos, aos arcanjos, aos serafins e a todos os salvos para louvar por toda a eternidade o nome do Senhor nosso Deus. Gratidão imensa, eterna, pela salvação conquistada. Por isso Ellen White diz no Grande Conflito, página 651, que os anjos ficam surpresos ao verem a pouca animosidade, a pouca reação, a reação pequena dos seres humanos com relação ao Deus Criador e Redentor. Os anjos ficam surpresos, porque nós deveríamos ter uma gratidão imensa, o louvor deveria ser imenso. Nós deveríamos ir na igreja todos os cultos para louvar a Deus, para solicitar dele a presença em nossa vida. E muitas vezes nós nem ligamos, deixamos para lá, estamos com frio, estamos cansados e não nos importamos muito. Temos que melhorar essa parte, porque no céu, quem não se preparar aqui no céu, dando louvor a Deus, não vai se sentir bem no céu para louvar a Deus por toda a eternidade. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção em cada coração.